Olhe para mim, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, de olho no olho. Então, quando você decide acender uma vela, fazer uma prece ou traçar um círculo no chão, você sabe exatamente qual que é o mecanismo, qual que é a estrutura real, não o que te disseram, mas assim, a real que você está ativando? Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas passam a vida inteira misturando tudo no mesmo caldeirão. Elas acham que fé, rituais, deuses, feitiços pertencem a essa mesma prateleira. Mas a verdade é que, se você confunde estes dois territórios, você acaba se tornando um escravo de uma engrenagem, de um sistema que você não entende. Então você se torna aquele devoto frustrado que tenta barganhar com o invisível, ou você acaba se tornando realmente um magista soberbo que acha que o divino é o seu empregado. Então é isso que nós iremos tratar, entender e compreender agora neste vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica, beleza? Pois bem, então para a gente entender a diferença, precisamos primeiro olhar para onde elas andam de mãos dadas. Então, se olharmos para a raiz da experiência humana com o invisível, essas duas formas de magias nascem do mesmíssimo tronco primordial. Ou seja, elas compartilham a mesma substância básica. Então pensa aqui comigo. Ambas, elas concordam em um ponto fundamental. A realidade física não é tudo que existe. Ambas afirmam com absoluta certeza que existe um mundo invisível, que existe um mundo sutil, um mundo inteligente operando por detrás do véu aqui da realidade, do véu da matéria. E ambas afirmam que esse mundo espiritual é povoado por forças, é povoado por energias, por deuses, por anjos, por demônios, entre infinitos outros seres espirituais. E muito mais do que isso, ambas utilizam a mesma caixa de ferramentas externa, real, material, para poder se comunicar com esse mundo invisível. Ambas usam rituais. Ambas usam incensos, velas, dias sagrados, calendário litúrgico, palavras de poder, posturas corporais, vestes específicas. Então, se um observador profano tenta olhar esses rituais de ambas essas formas de magia, os olhos deles vão ver que quase a mesma coisa. Vão ver o quê? Fumaça, vão ver recitações, vão ver intenção, vão ver símbolos. Então, ambas buscam fazer uma ponte entre o homem e o mistério. Mas é aqui que os caminhos de ambas as magias se dividem. Então, deixa eu te dar uma analogia para você começar a entender e compreender, e logo mais já vou dizer o que é essas ambas magias, para que você tenha uma compreensão antes de apropriar o que ela significa. Tá? Para fixar mais fácil na sua mente. Confia aqui no professor. Imagina que o mundo invisível é um imenso palácio real. Que esse mundo invisível é governado por leis soberanas e habitado por forças majestosas. E agora eu quero que você imagine que neste mundo tem duas pessoas e essas duas pessoas estão de frente para o rei deste mundo invisível. Então o primeiro é como um súdito que caminha até os portões desse palácio. Ele se ajoelha diante do trono, ele se curva a cabeça e diz: ó majestade, faça-se a tua vontade, eu me rendo ao teu poder, me guie e me conceda a tua graça se eu for merecedor. Então este primeiro aceita a tempestade enviada pelo rei e pede abrigo. Agora o segundo, por outro lado, é como um engenheiro, é como um arquiteto que estuda as plantas ocultas daquele mesmo palácio e daquele mesmo mundo. Então ele não se ajoelha diante da tempestade. Então ele vai olhar para o raio, ele sabe a mecânica daquela eletricidade. Então ele constrói um para-raios,
ele direciona toda aquela carga energética para iluminar a própria casa, ou seja, tem um benefício daquilo. Então ele diz ao rei: eu conheço a lei que governa este mundo, eu conheço a lei que governa este palácio, e eu vou aplicar essa lei para manifestar também a minha vontade. Então, em resumo, essas duas pessoas estão diante de um rei poderoso, de um mundo poderoso. Mas o primeiro se curva, leva oferendas, aceita as leis do reino e pede humildemente a proteção do monarca. Agora o segundo estuda as leis do próprio reino, descobre os decretos secretos que até mesmo este rei precisa obedecer e usa esse conhecimento para exigir ou direcionar o que deseja. Tá entendendo o peso disso? Agora você está pronta para saber quais são as duas formas de magia que eu estou dizendo aqui. A diferença explícita é exatamente entre essas duas magias. Essas duas magias são as dos sábios e as dos sacerdotes. Os sábios são os magos, os sacerdotes, os religiosos. Magia vem do persa magos, que se refere aos sábios e sacerdotes capazes de decifrar esses mistérios da natureza. Agora a religião ela vem do latim, que é o religare, que significa religar, conectar o homem ao divino. Que o mago sabe que essa palavra não vem de religare, vem de religere, que quer dizer relembrar e não reconectar. Mas isso é um tema para o grupo de estudos aqui da escola. Então a religião é sobre uma devoção, é sobre uma subordinação à vontade de um ser superior, sobre a vontade divina, com culto e aceitação do destino e, em grande parte, de uma forma dogmática. Agora, a magia é sobre a vontade, é sobre a agência do mago sobre essas leis ocultas do cosmos, que, por entendê-las e compreendê-las, eles as operam para manifestar a sua própria vontade na realidade. Então a religião, ela adora o divino para se reconectar a ele. Agora a magia domina as leis da realidade. Então religião é a magia aceita com moral e dogmas. E magia é exercer a liberdade. Quer aprender mais sobre magia? Dia 7/7 eu irei abrir as inscrições aqui para o grupo de estudos Vox Oculta. Então clica no link aqui da descrição do vídeo e se inscreva na newsletter aqui da escola, porque irei enviar por lá o que será visto nesse grupo, o que será estudado e como fazer parte também apenas para as pessoas que estão inscritas na newsletter, muito antes de eu começar a vir comunicar por aqui. E se o que eu disse nesta videoaula fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda e muito a criar mais conteúdos como estes e também a chegar a cada vez mais pessoas que precisam também receber este conhecimento. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e de sempre, e a gente se vê em um próximo vídeo.